Mas eu queria voltar ali na questão do meio-campo, porque eu acho que foi o que mais chamou a atenção, né? A complementação do Barros e do Jair, que trouxe, principalmente pelo Barros, uma capacidade de duelar no meio-campo, uma força física ao meio-campo, e que liberou o Jair para jogar mais com bola no pé, que é quando ele pode mais acrescentar. Apesar do Jair ter feito uma boa partida defensiva, na minha visão também, combateu, brigou, duelou, interceptou, desarmou, mas ele apareceu muito com a bola no pé e acho que essa sustentação que o Barros deu para ele foi fundamental para isso. E aí, diante disso, eu te pergunto, o Barros ganhou a vaga no time titular, Mineiro? Eu acho que só depende dele, né? Dele conseguir manter essa intensidade que ele mostrou. Ele é aquilo, ele iludiu o torcedor no primeiro jogo, né? Ele levou a expectativa lá em cima. É um desafio para ele manter esse nível. Mas no mundo ideal, que ele vai conseguir ter essa regularidade, eu acho que ele vai sempre potencializar esse cara que tem a bola, o toque refinado da bola, que é o Jair, que é o Tietê. Tô vendo aqui, o Jair, você falou que ele defensivamente jogou bem, ele ganhou 7 de 10 duelos, né? 70% de aproveitamento ali nos duelos é muito bom. Mas também ele acertou 92% dos passes, deu 4 passes longos certos, enfim, participou defensivo e ofensivamente. E eu acho que passa obrigatoriamente por essa tranquilidade que o Barros deu. Tipo, relaxa aí, meu padrinho, joga sua bola que eu vou correr aqui para você. E quando você coloca Jair e Tietê, você não tem essa intensidade. Você pode até ter as duas qualidades, né, João? Ter mais refino, mas você vai perder a pancada. E a gente sabe que o futebol hoje precisa, né? Do cara saudável, do cara que corre, e não precisa de ser muito bom, não. Se ele tiver a competitividade, é importante. Então, excelente, né, cara? Um cara que a gente não gastou nada para trazer ele de volta, nada entre aspas, né? Teve que melhorar o contrato dele e tudo mais. Mas a gente vai Sobre até falar isso, isso tem daqui a uma pouquinho. Bora? noticiazinha aí, não tem? Aí, Bota aí tem. para nós. Bora, vou colocar aqui o Vene Casagrande, que traz a informação. Deixa eu só colocar aqui para não vazar nada, né? Olha aí. O, Fecha os não, sites aí, ô Mineiro. não, peraí, calmou. Aí, ó, pronto. Compartilhar a tela, Vene, pronto, tá aí, ó. Só Olha você aí. liberar. Tá liberado Cadê? aí, ó. Tá liberado, vamos procurar aqui. Ah, essa aqui é do Figueiredo, daqui a pouquinho a gente fala essa aqui, ó. Vamos lá, deixa eu aumentar um pouquinho. Pode ler com a sua voz de locutora. Aí, ó, vamos A lá boa então. Cauã notícia. Barros justificou no jogo de ontem contra o Botafogo o esforço financeiro da diretoria em conseguir o seu retorno junto ao América. A diretoria, além de renovar o contrato do volante por mais um ano, com direito à valorização salarial e pagamento de luvas, precisou negociar com o Coelho o não pagamento da multa para antecipar o fim do empréstimo que iria até dezembro. Admar Lopes, na ocasião, para não pagar o valor que girava em torno de R$ 500 mil, proporcional ao tempo que faltava para acabar o empréstimo, usou o seguinte argumento, abre aspas, vocês venderam um jogador, que é o Faz um Matheus sotaque Henrique. português. Quero ver com sotaque. Vocês venderam um jogador, que é o Matheus Henrique do Al-Shabaab, de vocês que tínhamos preferência de compra, opa, sem nos comunicar. Ora, pois, ou seja, precisam pagar esta multa para não comunicado que está em contrato. Fecha aspas, olha como mandou bem. Como o valor era alto, o América se viu obrigado a liberar o Cauã Barros ao Vasco sem exigir o pagamento da quebra de empréstimo antes do prazo. Foi uma espécie de troca, pois o Coelho sabia que o Cruz Maltino estava certo na reclamação. Ou seja, João Mirante, não é só um esquerdomacho maravilhoso, de fotos belíssimas, o nosso Admar Lopes O também é um homem bom negociador. negocia e negocia, mas interessante, né? Porque eu nem sabia desse Matheus Henrique que o Vasco teria a Também suposta não. preferência. Acho que de repente já saiu isso em algum momento, mas eu não lembro disso. E aí o Vasco viu essa brecha, né? O Admar, né? O Vene coloca aspas aí pro Admar, né? É. Interessante isso, né? Que ele, enfim, pediu lá, então, para a gente abate isso aí, que vocês, se a gente poderia executar, e vocês dão essa brecha para nós, e a gente traz o Cauã Barros,
que chegou muito bem, né? Acho que causou um impacto realmente muito positivo ontem no time e, porra, deixou a gente ainda se lamentando por domingo, eu pelo menos, cara. Por que quando saiu o Tietê não entrou o Barros, o Mineiro, para organizar ali, fazer uma coisa mais racional no domingo contra o Corinthians, né? De repente a gente poderia ter tido um outro resultado, quem sabe, né? Em São Januário. Mas aí o professor estava no dia dele, né? No dia da doideira. Falou, eu vou botar o Verrete aí e vamos embora, né? E aí aconteceu. Mas agora acho que o Barros ganha bastante fôlego aí para entrar no time, né? Pelo menos na torcida, o coração da torcida ele já ganhou, né? Acho que eu não vi ninguém tirando mais o Barros do time. Eu acho que quando chegarem os zagueiros, o Hugo Moura vai pleitear também uma vaga ali no meio. Talvez acho que possa até estar à frente do Barros na hierarquia do Diniz. Mas vamos ver, né? Acho que o Barros aparece aí como uma opção. E de repente, num jogo, Mineiro, você precisa de uma pegada maior, é Hugo e Barros. É isso. Hein? É isso. É isso. A gente não tinha essa opção. A gente estava tendo opção no meio-campo, quem? Cocão, um Paulinho Paula irreconhecível. Quem mais? Esforça, que já nem no Vasco tá mais. A gente não. O Thiago Mendes, que chegou e até agora não me convenceu de nada, muito burocrático, não rendeu. De repente chega um moleque, como você disse, causou um impacto imediato, né? Num jogo grande, num clássico, jogo difícil, contra uma equipe que tem um elenco melhor, né? Melhores opções e tal. E não se intimidou, não. Acho que o principal do jogador que vem ou da Série B ou da base é a personalidade, né? Como que ele vai encarar o jogo. E parecia que ele tá no Vasco aí no profissional já tem muito tempo. Então, não precisamos ver mais nada. É esperar se ele vai conseguir manter essa regularidade. Eu vi surgir um debate mais cedo. Pessoas assim, caraca, o Vasco tinha esse jogador e mandou ele embora, mandou ele para o empréstimo, não sei o quê. Mas às vezes eu penso por outro lado, eu acho que o empréstimo, quando é nessa circunstância, né, tu emprestar um jogador que vai ter rodagem num time de Série B, como teve o Barros, foi no Amazonas, depois foi no América, eu acho que é importante, eu acho que talvez esse empréstimo que tenha feito o Barros chegar hoje em condições de pleitear uma vaga, né, no time. Porque ele sobe ali muito novo, 18 anos, tinha ali a expectativa, a gente ainda mais com 777, de fazer contratações, né, para não depender da molecada da base com 18 anos, ter que chegar resolvendo. Ele foi emprestado, me parece, também nem foi muito uma ideia do Vasco, no sentido de a gente não quer o Barros, não vê valor nele. Foi uma coisa com o Ramon Dias, me parece. Eu lembro que teve algum episódio com o Ramon, que o Ramon ficou bem insatisfeito, deve ter sido alguma indisciplina lá, e o velho emprestou, e o moleque rodou bem, manteve ritmo, ganhou casca em Série B e tal, e voltou agora muito bem. Eu não me oponho a esse tipo de empréstimo, não, Mineiro, quando você leva um garoto para ganhar, de fato, minutagem em outro time, como, por exemplo, o JP agora, que talvez não tenha vaga aqui no elenco nesse momento, mas pode maturar lá no Avaí, numa outra pressão, ganhar uma casca também, jogando Série B, um jogo duro, né? Que exige também do físico da molecada. Então, acho que é uma forma de amadurecer esses jogadores que pode ser positivo. Eu não gosto quando um empréstimo para um time que não tem competitividade nenhuma, né? Às vezes tem uns empréstimos que tu, puta, sei lá, que mandou o cara lá para um timezinho do Chipre, uns negócios assim, que não faz muito sentido. Mas aqui, para a Série B, eu acho que tinha que ser até uma política mesmo, né? Você sobe uns jogadores ali que de repente você não vai aproveitar, mas você consegue emprestar e dar cancha para eles em outro cenário, né? Eu acho que esse é o caminho correto, inclusive. Um Figueiredo, que a gente deve falar daqui a pouco, poderia ter saído, ganhado essa cancha, rodado sem pressão nenhuma e vindo em outro momento. Talvez o processo teria sido um pouquinho mais suave. Mas não, ele já teve que subir, Peck,
dar conta do recado, né? Quase foram triturados, quase não, né? Chegaram a ser triturados em algum momento, inclusive o PEC, só que o PEC conseguiu dar a volta por cima e saiu com a imagem positiva com os torcedores. E eu acho que é por aí. Se não for um cara muito diferente, tipo um Paulinho, um Douglas Luiz, um cara muito acima da média, né? um Ryan, aí eu acho que o caminho ideal é esse mesmo, dar uma rodagem para ele, espera ele valorizar, chama a atenção de um ou outro, igual o Barros chamou do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tentou 2 investidas lá. Quer dizer, a gente vai colher frutos dele agora em campo e provavelmente vai render uma graninha. Ele tem porte físico, ele tem preparo físico, enfim. Eu acho que tem tudo para o Vasco ainda fazer uma graninha no Barros. Pois é, o menino Cauã Barros, que para quem não sabe, é indígena, né? Ele é da tribo, até fui procurar aqui a matéria, ele é da tribo Pancaruru, Pancararu, de Pancararu. Pernambuco. É isso. E ele é nascido lá na tribo e tal. Eu fui ler a matéria, ele se destacava entre os garotos da tribo, e aí o pai dele levou ele para fazer teste em times e tal, e aí começou a sua carreira ali, ainda sub-13, sub-15, chegou aqui para o Vasco no sub-15. O nosso querido Cauã Barros completou toda a sua formação aqui na base do Vasco. Então tem esse detalhe aí bacana do nosso Cauã Barros, diferente, né? Lá da tribo, repito aqui, Pancararu, o nosso querido Cauã Barros, que ontem estava com a sua filhinha no colo, fez até um post no Instagram maneiro. Aí ele acostuma, filha, é só a melhor torcida do mundo, alguma coisa assim. Ainda tem isso, né, cara? Porque esses moleques que são criados aqui, né, na base, pô, os moleques, a maioria, né? Claro que tem sempre um desgarrado aí, safado. Mas a maioria cria um carinho pelo clube, pela instituição, né? Você vê que a molecada sente os resultados, muitas vezes, quando não vem, né? É um fator a mais aí para a gente dar apoio para o nosso Barros, o fato dele ser um vascaíno.